O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Palmeiras! Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do meu time de botão, o meu, o seu, o nosso podcast para falar da bola de ontem e de anteontem. Eu sou o Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior. Andamos matando saudade, a gente continua gravando isso, cada um em um estado do Brasil, mas o ouvinte que saiba que estávamos dias atrás, matando saudade, conversando sem a interferência de microfones e fones. Sempre bom te ver, Paulo Júnior. Começo este episódio te perguntando uma coisa. O que Sérgio Reis, Ana Maria Braga e Otávio Augusto têm em comum? Palestra. Ah, garoto, exatamente. Assim como Maurício Manieri, Rincon Sapienza e alguns outros artistas deste país que torcem para o Palmeiras. São todos palmeirenses, certamente estarão de olho no meu time de botão para ouvir o que a gente tem a falar sobre o Palmeiras de 91, que é, né, Paulo Júnior? O Palmeiras de 91 e um pouquinho de 92. A gente vai esticar um pouquinho o recorte para 92, porque afinal de contas o que a gente quer falar aqui não é exatamente sobre o time de 91, mas sobre o time pré-Parmalat. E a Parmalat chega no Palmeiras em abril de 92. Tudo bem contigo? Tudo bem, um abraço, Leandro, um abraço para quem acompanha meu time de botão. Hoje tá muito fácil de falar e de lembrar. O curioso é pensar se o torcedor do Palmeiras em 1991 ainda tinha esperança de ver o time num grandioso momento. E ele viu alguns ao longo do tempo, ele está vivendo um nesse momento, nessa década de 20 do século 21, mas àquela altura não é exagero dizer que alguns poderiam já estar entregando os pontos, ou pelo menos já tá com aquele pessimismo quase recreativo, sabe? Já não vai dar mais mesmo, eu já venho só para me divertir, as coisas não vão dar certo nunca mais, eu não sei o que aconteceu, que maldição é essa. As coisas não estavam fáceis para o palmeirense de 91. Isso porque, Leandro e a mim, começando aqui a nossa história, em 18 de agosto de 76, o Palmeiras vencia o Campeonato Paulista. Um time que tinha Ademir da Guia, Leão, Jorge Mendonça, Edu Bala, que tinha Dudu, o ex-volante recém-aposentado, como técnico do time, entrava naquela noite de título num jejum que duraria até 12 de junho de 93. 16 anos e 9 meses, arredondando para 17 anos, sem ser campeão de absolutamente nada. Alguns bons times foram feitos nesse período, jogadores importantes, craques, grandes nomes passaram pelo Palmeiras, como Jorginho, Éder Aleixo, Reinaldo, Enéas, Mário Sérgio. Passou gente boa de bola no tempo da fila, mas o Palmeiras, conseguiu perder de tudo quanto é jeito, a nível do estado, a nível nacional, em quadrangular, em jogo eliminatório, em pontos corridos, em casa, fora, podendo empatar. Assim, aconteceu de tudo na fila do Palmeiras e a gente viaja até o finalzinho dessa agonia, até o último time, né, como você citou, antes de uma reviravolta na gestão do clube. Palmeiras entra na fila em 76, o Corinthians sai da fila em 77. É curioso como esses dois recortes não se misturam, né? O jejum de um termina, o do outro começa mais ou menos, mais ou menos não, né? Objetivamente ali na mesma época, de uma época para outra, de um ano para outro. E em 92 a Parmalat chegou ao clube com um contrato do que era chamado de clube empresa na época. Era um clube empresa, mas tinha uma expressão muito usada na época que era a de cogestão.
E esse nome as pessoas do futebol nunca tinham ouvido falar, né? Clube Empresa você já tinha ouvido falar. Cogestão era realmente um javali novo na sala das pessoas. A Parmalat chegou com muitos dólares para investir. A Parmalat já tinha uma experiência no esporte e no futebol, né? Mas tudo isso na Europa, já chegou, tinha patrocinado de equipe de Fórmula 1 ao Real Madrid, mas ainda não tinha colado no Brasil. O Palmeiras não só saiu da fila, como viveu a partir dali uma década uma década cheia de conquistas, né? Montou alguns timaços mesmo. E a gente vai tentar então, né, Paulo, contar o retrato, mostrar o emissário da Parmalat que chegasse no Brasil para dar um bizu em 91, o que ele teria encontrado, o que a empresa italiana teria achado ali na zona oeste da cidade de São Paulo. A gente vai olhar o ano de 91, o começo de 92, até a estreia desse novo acordo, um acordo que mudou a história do Palmeiras, mudou o uniforme, né? Em primeiro lugar, mudou o uniforme do Palmeiras, que foi um choque também, principalmente para os mais puritanos, mas mudou, acima de tudo, a longo prazo, o destino também do clube. O ano de 91 é o 15º ano de fila, e a gente vai tentar entender qual era o tamanho do rombo no coração do torcedor palmeirense, qual era o tamanho da angústia que a instituição estava vivendo. Atenção, emissoras da Rede Globo. Faltam 5 segundos para 1991. E a nossa história segue acelerada. Ainda mais agora, tão pertinho da virada do ano. Viva ele que está chegando. De todos nós, para todos vocês, um feliz ano novo. – 1991. Chegando com muitas emoções e uma certeza. Paulo Júnior, tem um aspecto inicial para a gente considerar, né, que é um agravante no caso. A final do Campeonato Brasileiro de 1990 foi entre Corinthians e São Paulo. Ou seja, não bastava o time estar na fila. O palmeirense também tinha que lidar com os seus rivais indo muito bem, fazendo a final, a principal partida do ano no país. Isso foi ali perto do Natal, tanto Corinthians quanto São Paulo vivendo grandes momentos. O Palmeiras foi 6º colocado naquele brasileiro, não foi mal. Tinha como seu principal destaque o Careca Bianchesi, que foi vice-artilheiro do campeonato, ele marcou 10 gols, fez um a mais que o Neto que foi a estrela do campeonato, a estrela do Corinthians, fez 9 gols na contenda, enquanto o Careca fez 10, mas o Palmeiras ficou só em 6º. E guarda esse nome, né? Vamos guardar o nome do Careca Bianchesi porque ele é importante para explicar o ano de 91 do Palmeiras. É um ano que passa pelo Careca em alguns momentos. A CBF mudou algumas coisas para 91, tempos em que os campeonatos podiam se inverter, se esticar, se apertar. Terminado em dezembro, o Brasileirão de 91 viria para o primeiro semestre, começaria já então mais perto do término do anterior, já começaria no final de janeiro, 19 jogos para todo mundo, 4 times avançando para a semifinal. Antes, deu tempo de um pequeno torneio amistoso preparatório, o torneio Euro-América, o qual o Palmeiras ganhou do Hamburgo no Canindé e ganhou do Stuttgart em Poços de Caldas. Foi campeão, e foi um campeão irônico. Levantava uma taça, mas não saía da fila. Será que algum palmeirense, descendo a antiga Rua Turiaçu, dizia que Euro-América vale? Ou será que não? Será que a ideia era que a gente precisava de um Paulistão, de um Brasileirão? Enfim, o Palmeiras ganhou o torneiozinho de início de ano. A gente tem Palmeiras e Hamburgo no Canindé. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Dida lança Betinho, que corre para a área e tenta o cruzamento. O goleiro defende parcialmente, a bola sobra para Dida, que manda para o gol, 1-0.
segundo tempo, a bola é lançada para a área. A defesa do Hamburgo se atrapalha. Martins pega a sobra, chuta e faz. Final, Palmeiras 2, Hamburgo 0. Palmeiras e Hamburgo jogaram no Canindé e fica a nossa... né? O meu time de botão, amigo e amiga, é feito de lacunas. A gente já contou 300 histórias aqui, mas o meu time de botão é feito de lacunas. A gente não vai conseguir preencher nem 1% do que o futebol tem de histórias. Por exemplo, o rolê do Stuttgart em Poços de Caldas. Esse a gente não vai ter dar. Como, né, Paulo? Não vai dar. Mas cantar a escalação desse Stuttgart, que jogou contra o Palmeiras na, entre aspas, finalíssima do torneio Euramérica, a gente vai ter como cantar. Eu canto o Palmeiras, o Paulo canta o Stuttgart. Ivan, Odair He-Man, Toninho Cecílio, até então só Toninho, Aguirre Garay, paraguaio, e Alberes. Galeano, jovem da base, Betinho e Ranielli, outro jovem da base. Jorginho Cantinflas, Marcelo e Erasmo, o técnico, Dudu. O Stuttgart, que seria campeão alemão, viu? O Stuttgart é campeão alemão 91, 92. Não é qualquer porcaria, não. Immel, Schaffer, Frontzek, Schnauk, Hartmann, Buchwald, Sammer e Basualdo, Buch, Fritz Walter e Kast. Schmaler entrou no segundo tempo, assim como Stremel. O técnico era o Christopher Daum. Que rolezão deu o Stuttgart. Lembrando que o campeonato na Alemanha para, né? Por conta do frio no finalzinho do ano, no comecinho do ano. Deu tempo do Stuttgart dar um pulo por aqui. Parece mentira, mas não é. Depois de 12 anos, o Palmeiras desencantou. A torcida agora pode contar vantagem. O Palmeiras é campeão. Vencendo 2 times da Alemanha, o Hamburgo e o Stuttgart, o Palmeiras levou o título do primeiro Euroamérica Cup. Hoje o time voltou aos treinamentos e ninguém tem dúvidas. Um título agora, no início do ano, pode dar sorte, mas com certeza dá moral ao elenco. Logicamente que é uma motivação, é uma conquista. Jogamos contra 2 clubes europeus, particularmente alemães, e nos deu 2 vitórias. Não vamos ficar sentados em cima disso, mas representa significativamente alguma coisa. Embora eu não tenha jogado, eu sou campeão, né? A torcida está carente até de títulos, né? O clube também, os dirigentes. Então é sempre importante. E começar assim o ano, já vencendo um torneio internacional, é sempre importante, né? Motiva e dá Paulo confiança. Júnior, o Palmeiras não tinha caras novas, porque não tinha grana pesada para fazer uma grande reformulação no elenco, talvez nem fosse a ideia do clube, mas naquele começo de 91, o que era motivo de festa era poder renovar contratos. Um deles, por exemplo, o do Careca Bianchesi. Ele demorou para estrear, ele não joga contra o Stuttgart, por exemplo, ele não joga na primeira, segunda rodada do Brasileiro, porque ele está no imbróglio de contrato. Ele não resolve, ele quer aumento, a diretoria fica negociando, enquanto isso ele não entra em campo. Era importante resolver a situação do Careca, porque o Palmeiras tinha perdido um outro atacante, o Mirandinha. Aquele mesmo que foi o primeiro a jogar na Inglaterra, ele saiu do Palmeiras para ir para o Newcastle, ele tinha voltado para o Palmeiras em 90, não foi uma volta bombástica, e ele tornou a sair do clube. Outro jogador que saiu para 91, mas estava em 90 e era importante, era o volante Elzo, o jogador que o Tele Santana chamou para a Copa de 86, não fez um grande ano de 90 e por isso saiu para 91. Grandes figuras do tempo sem títulos do Palmeiras. Sem muito tempo para respirar, depois de ganhar esse torneio contra os europeus, rolou logo a estreia no Campeonato Brasileiro, 4-2 para o Fluminense, o primeiro jogo nas Laranjeiras, no Rio de Janeiro. O Fluminense estreava Bobô em seu quadro. O Palmeiras não tinha muito ali o que apresentar para aquele início de campeonato, mas saiu até que de cabeça erguida, chegou a ter 2 jogadores a menos em campo e conseguiu ser competitivo apesar das expulsões. Não era uma estreia tão trágica, apesar do placar de 4-2. A tarde de sol ajudou a compor um cenário que há muito tempo não se via. A torcida do Fluminense fazendo fila para assistir o time jogar. Uma motivação que empolgou tricolores de todas as idades.
e a maioria tinha na ponta da língua a razão para tanta esperança. Vamos na área, vamos! Dentro do estádio, com a arquibancada lotada, a torcida recebeu Bobô em grande estilo. O baiano teve direito a uma volta olímpica, mesmo antes do jogo começar. E logo Bobô justificou tanto carinho. Foi dele o passe para o oportunista Eze fazer 1-0. O Palmeiras reage e chega ao empate neste pênalti de Zanata em Betinho. Aguirre Garray cobra com força, sem chance para Ricardo. Agora, Paulo, a gente ouviu a reportagem aí do jogo de estreia do Fluminense e Palmeiras. Você morou perto do estádio do Fluminense, né, no passado. Não faz tanto tempo assim que o estádio era habilitado para um Fluminense e Palmeiras, né? Mudou o futebol. Mudou o mundo. As calçadas estão mais apertadas e não sei te dizer o que a gente está fazendo com o espaço. Gostou dessa? Outra coisa que vale que a gente repare, né? A gente cantou agora há pouco escalação, a gente acabou de ouvir reportagem, a gente vê o Dudu como técnico do Palmeiras. E é o mesmo Dudu que foi técnico no título de 76, no último jogo, no jogo do último título do Palmeiras. É curioso, o Dudu, ídolo do clube, estava começando a carreira como técnico em 76 e agora estava de volta ao clube na 4ª rodada. No entanto, depois de só 4 partidas do Campeonato Brasileiro, ele já estava na conversa de demissão, né? Ele já estava na corda bamba, perto de cair. A gente vai ouvir uma reportagem com o Luiz Ceará falando sobre crise e sobre possibilidade de troca de técnico. Antártica, pelo menos até o próximo jogo. Depois da vitória sobre o Náutico, Dudu, um técnico que estava para cair, subiu na cotação de diretores e de alguns jogadores que fez voltar ao time. A gente pode notar até mesmo no jogo contra o Náutico, além da vitória, que o time se encontrou e fez uma bela partida. Demonstra uma melhora porque o time venceu e convenceu, né? A volta dos jogadores que estavam de fora deram outra cara ao Palmeiras. Eu acredito que nós estamos procurando encontrar o caminho para, vamos dizer, alcançar os objetivos que nós estamos pretendendo, que é ganhar pontos para buscar uma classificação. Agora é esperar para ver. O que vale aqui no Palmeiras é o próximo resultado. Sábado tem jogo contra o Goiás e vai funcionar o termômetro. Vitória ou derrota? Permanece a paz ou volta a crise? O ídolo do clube, o Dudu, tinha o sobrinho no elenco, Dorival. Hoje Dorival Júnior, o Júnior na época de jogador, sobrinho do Dudu, grande volante do Palmeiras, e ele teria até uma carreira de treinador ali por aqueles tempos, não fazia exatamente um péssimo trabalho, mas não tinha muito jeito, não tinha como segurar o Dudu ao longo daquele campeonato, e ele foi substituído pelo Carpegiani após 8 rodadas, e logo depois de não vencer o Corinthians. Nessa sequência, por exemplo, Palmeiras tomou um golaço do Denner numa derrota para a Portuguesa, tomou gol do Túlio no jogo contra o Goiás, tomou gol do Éder Aleixo, atuando pelo Atlético Paranaense, tinha uma campanha de 2 derrotas, 2 empates e 4 vitórias. Estava até que bem, tinha ganhado ali metade dos jogos, tinha uma vitória sobre o Flamengo como um ponto alto da campanha, mas não ganhar do Corinthians custou a paciência da diretoria, custou o cargo do Dudu. Uma supremacia no setor de meio campo, que é o que o Vanderlei quer, e com isso pode tentar até a vitória. Olha, o Palmeiras chegou na hora. Opa, é pênalti! Eu vi! Não há qualquer discussão. Foi derrubado o homem do Palmeiras dentro da área. O crime fica o guarda-meta Zé Carlos, lá vai ele. Olho no lance. Do Palmeiras. Confira comigo no replay. Nesse áudio que a gente ouviu, que o Silvio Luiz, noite de Silvio Luiz no Parque Antártica, o Flamengo derrotado pelo Palmeiras tinha o Luxemburgo no banco de reserva, Marcelinho Carioca, Paulo Nunes e grande elenco em campo. O Marcelinho Carioca, que assim como o Dorival Júnior era só Júnior, o Marcelinho até então era só Marcelinho, porque não tinha encontrado ainda na sua vida o Marcelinho Paulista, que era o volante do Corinthians,
que fez com que o Marcelinho virasse Marcelinho Carioca. Esse derby que você citou, Paulo, que foi o último jogo do Dudu como técnico do Palmeiras, foi um 0-0, jogo que fez o Dudu cair e o Carpegiani chegar, tem uma coisa para a gente também anotar para usar mais para frente. O técnico do Corinthians era o Nelsinho Batista, e o Nelsinho Batista ainda treinaria o Palmeiras naquele ano de 1991. Ainda sobre técnico, vale dizer que o Dudu, esse jogo, o jogo primeiro do Carpegiani, a estreia do Carpegiani, deixa pra gente uma certeza, né, uma clareza ainda maior de que o Dudu não estava fazendo um mau trabalho, porque era um jogo valendo liderança, quer dizer, normal é um técnico estrear com o time mal, né, 13º, 9º, 17º, 11º e por aí, aí por diante. Não, o Carpegiani estreou com o jogo valendo liderança, Palmeiras e Atlético Mineiro, noite no Parque Antártico, o Palmeiras ganhou por 1-0, gol do Jorginho Cantinflas. E o Carpegiani não perdeu nas suas primeiras 8 partidas, um bom começo, portanto, com um pequeno porém. Foi mais empate do que vitória nessas 8 partidas. Isso tirou muito ponto do Palmeiras, tirou o Palmeiras da briga pela primeira posição, o Palmeiras perde aderência ali na liderança que conquistou no jogo contra o Galo, mas seguiu perto do G4, não saiu em nenhum momento da briga ali. Faltaram, no fim das contas, só 2 pontos para se classificar, e era um campeonato com a vitória valendo só 2 pontos, então não era... O vencedor não andava 3, né? Então não era tão rápido assim, não era tão rápido a busca, e ao todo foram 7 vitórias, olha quantos empates, né? 7 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. E na última rodada o Palmeiras chegou para jogar no Independência contra o Cruzeiro, dava para classificar, o Palmeiras tinha que vencer e torcer para um ou outro resultado nos outros jogos funcionarem para o Palmeiras, mas isso não aconteceu porque o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro. Aliás, nas 6 rodadas finais o Palmeiras não ganhou nenhuma, foram só 4 pontos, né? 4 empates e 2 derrotas. Não é assim que se faz uma reta final para se classificar. Faltou um pouquinho, faltou só 2 pontos, mas faltou principalmente, aí essa é a parte grande da sensação, né? É a parte... uma coisa é faltar 2 pontos, outra coisa é você não ganhar nenhum dos últimos 6 jogos. A vaga não viria desse jeito, não veio, e o Carpegiani, que tinha chegado há pouco tempo, caiu. Como demite técnico no Brasil, né? O Carpegiani já caiu porque, afinal de contas, o Palmeiras entendeu que a culpa era dele. Quem foi o campeão brasileiro, Paulo Júnior? O São Paulo, ou seja, não bastasse toda a má fase do Palmeiras, os 2 últimos campeões nacionais eram logo seus 2 maiores rivais. O Corinthians em 90, começando sua grande trajetória, né, de mais protagonismo nacional, e o São Paulo iniciando a maior fase de sua história, né? Os 2 títulos mundiais viriam logo ali. São Paulo campeão brasileiro, o Palmeiras patinando e demitindo mais um. Pelo Gil Baiano, tá certa a marcação contra o Braga. Leonardo meteu no buraco, a situação é boa, Flávio bem-vindo, São Paulo chegou no pau! Não teve paciência para penetrar. É bem verdade que o Marcelo fechou o ângulo. O São Paulo é o campeão brasileiro de 1991. Mesmo com essa atrasada de bola, mais uma vez Zé diz por que é o goleiro titular do São Paulo. 47, 2 minutos e 10. José Roberto Reis vai terminar o Campeonato Brasileiro de 91. Termina o jogo. O São Paulo é campeão brasileiro. O São Paulo em festa. Finalmente o título tão esperado. Um título que passa para a história e que também tem muitas histórias, como a de Zé Teodoro, barrado durante todo o campeonato. Mas no fim das contas, a sensação era de campanha digna. O Palmeiras chegou a tocar a liderança, tinha atletas interessantes, como o Betinho, para muita gente o melhor jogador do Palmeiras naquela temporada, Jorginho, tinha revelações
que seriam campeões lá na frente, Galeano, Veloso, tinha o Odair, que foi comprado em definitivo, estava fazendo uma boa campanha na lateral, Toninho se tornando um líder na zaga e, curiosamente, recém-formado na universidade, estudou publicidade, o nosso Toninho. O Júnior, o Dorival Júnior, o sobrinho do Dudu, crescendo também de produção, parecia um time competitivo. Não dá para dizer que o time do Palmeiras no Brasileiro de 91 era uma porcaria. Não, mas era muito abaixo ainda dos melhores times do país. O Palmeiras chegou a liderar ali o campeonato nas rodadas 9, 10, 12, 13, 14, mas aí nessa reta final despencou, foi parar no 6º lugar, por isso que ficou fora da fase final, como você já tinha relatado. E essa numeralha toda, esse contexto todo que a gente está dando, serve para balizar uma discussão, né? Não é que a Parmalat chega num time que está brigando para não cair. A taça não vinha, o Palmeiras estava patinando nas retas finais dos campeonatos, mas a sensação de momento era de um time competitivo, né? Palmeiras termina a fase de classificação então no 6º lugar, beliscando os primeiros lugares ali o tempo todo. Então não era terra arrasada, mas claro, a sensação ainda de que faltava algo para o time render mais, né? Conseguir ter um espírito mais vencedor, principalmente quando a coisa apertava. Aí a gente chega no meio da temporada, inverno no Brasil, e seria o momento em que o meu time de botão subiria, por exemplo, o álbum 5 da Legião Urbana, a gente colocaria alguma música, ou então a gente colocaria algo do primeiro disco do Zezé de Camargo e Luciano, a gente faria alguma graça do tipo. Foi ano também de lançamento do álbum dos Raimundos, Patofu, o Sepultura, o Circulador do Caetano Veloso foi lançado em 1991, mas a gente não vai fazer isso porque, ao contrário do que fazíamos até o episódio 300, a gente, por uma questão de direitos autorais, não sobe mais as músicas. Se você, ouvinte de longa data, percebeu isso nos últimos episódios, é por causa dos direitos autorais que a gente sempre pagou, mas agora não é mais só sobre pagar. Agora, mesmo pagando o ECAD, algumas plataformas simplesmente derrubam o conteúdo e a gente não quer correr esse risco. Na meiuca da temporada, o Palmeiras mexeu forte os seus pauzinhos. Foi uma grande janela, o Palmeiras olhou para o Paulistão com fome, dentro da realidade da época. Se comparar com a realidade da Parmalat, aí tudo vira coisa pequena. O Palmeiras não estava com muito dinheiro em caixa, mas tinha criatividade e ousadia, usou os próprios atletas do elenco como moeda de troca. Tinha técnico novo para chegar, então pensar a reformulação era um caso importante ali. O zagueiro Andrei, por exemplo, chegou a jogar na reta final do Campeonato Brasileiro, chegou mais cedo, era uma pechincha, ele veio do interior, o famoso destaque de jogador que está no time do interior ali, fica até mais fácil de trazer. Ele era um jogador regular da Seleção Brasileira Sub-20, no 91 ele compõe a seleção que joga o Mundial Sub-20, perde para Portugal na final, né? Uma icônica final em 91, que tem a seleção brasileira tem o Paulo Nunes, a seleção portuguesa tem o Figo, a seleção brasileira tem o Roberto Carlos e a portuguesa acho que tem o Rui Costa, né? É um jogo icônico esse Brasil e Portugal final do Sub-20 de 91. Chegou o Andrei, só que o Andrei não foi a grande chegada, né? Outros jogadores foram chegadas realmente estrondosas e foram destaques não só em 91, mas ao longo da década do Palmeiras. Eu já volto com o elenco do Palmeiras, eu vou só te cantar os 5 finalistas ao prêmio de melhor filme no Oscar de 91. Por favor. Dança com Lobos, de Kevin Costner, o grande vencedor, ganhou 7 estatuetas, não teve adversários à altura. Tempo de Despertar, de Penny Marshall, estava ali também no top 5. Ghost, o outro lado da vida, que coisa. Jerry Zucker tá ali no top 5. O Poderoso Chefão, parte 3.
Francis Ford Coppola, estava lá, a sequência de Poderoso Chefão, e os bons elas, estava lá também, Scorsese. Esse é o top 5 do prêmio do Oscar de 1991. Bom, né? Bom, né? Nossa O prêmio Senhora. de melhor filme estrangeiro foi para a Suíça. E o Brasil não esteve na festa. Volta ao elenco do Palmeiras, você citou o Andrei, eu vou falar de César Sampaio. Já era um grande destaque no Santos, já era um dos melhores jogadores da posição no Brasil, e o Palmeiras fez ali uma engenharia para trazer o César Sampaio, cedeu o Ranielli, jogador de 20 anos, que vinha jogando bem na meia, e cedeu também o Serginho Fraldinha, um dos destaques da base do Palmeiras, quando ainda não se dizia o termo crias da academia. Não se ouviu esse termo no século XX. Um ótimo negócio para o Palmeiras, claro, a chegada do César Sampaio, que se tornaria um ídolo do clube. Outro exemplo gigantesco, Evair. Ele topou ganhar menos, topou deixar a Atalanta para voltar a jogar no futebol brasileiro depois de 3 anos na Itália. O Palmeiras sabia que o Careca Bianchesi estava valorizado, tinha destaque, estava com moral, e usou o Careca Bianchesi como moeda de troca. Deu ali mais uma grana, e dessa forma, 2 tiros muito certos, né? Palmeiras se mobilizou, de fato, para trazer César Sampaio e Evair, trazer 2 caras que mudavam um pouco o time de patamar. E quando é que surge o Palmeiras? Que ali acho que foi o grande momento, no né? No 3º ano lá no Santos, né, como profissional. Eu, com 21 anos, teve a proposta do... Primeiro foi o São Paulo, né, que os caras tiveram em Santos. É estranho isso, porque eu fiz teste no Palmeiras, não foi aprovado, né? Fiz teste no São Paulo. E depois no Santos eles foram lá e... São Paulo tentou antes do Palmeiras, então? Antes do Palmeiras. E aí não conseguiram, e aí depois foi o Jorge Adame e o Tipulo lá. E negociaram, que como tinha a lei do passe, né? Isso passava por uma aceitação. Tinha que negociar no clube e tal. E você palmeirense de infância. Eu palmeirense de infância. E aí quando chegou o Palmeiras? Que da hora. Não, Você nem pensou 2 vezes. Cara, tinha uma moralzinha já no Santos, né? E assim, aí? E também você fica com aquele negócio, né? Pô, eu tava lá, os caras não me quiseram, e depois agora... Né? Rolou uma magoazinha. Mas bem profissional mesmo, cara. Eu entendia que o Palmeiras, na oportunidade, me dava uma condição melhor, profissionalmente falando, do que o Santos. Em termos de visibilidade, em termos de estrutura. Parmalat estava chegando lá, né? Ainda não. Ainda não? Ainda não, chegou depois um pouco. Eu cheguei antes da Parmalat, né? A Parmalat chegou 1 ano depois. Uhum. Mas já tinha um todo, assim, que seduzia mais do que o Santos. Então, era uma projeção de carreira aí para o Palmeiras. Que ano, Sampaio? Isso aí? 93, isso foi 92. 4? 92. 91. Meados de 91. Segundo semestre de 91. E aí vocês montam aquele time fantástico. Aí depois... A gente monta... Zinho, Edmundo, Evair, Edilson, Kleber, Roberto Carlos... 92. Esse é 92. Mas aí começa a montar o time aí. O bicampeão, né? Aí monta o time do bicampeonato de 93, 94. O São Paulo nessa época tinha um timaço também, né? Era o São Paulo que ganhava tudo. Era o bi, o São Paulo era o bicampeão. Mundial. E aí, acho que de repente por isso o Palmeiras começa a montar um time que passa por enfim, o Zinho, você, essa galera toda, né? Bahia, Júnior. Palmeiras e Corinthians tinham uma rivalidade, mas na época nós, como atletas, o maior rival era o São Paulo. Né? Em termos com a entrada da Parmalat, a gente sim. era... Corinthians não tinha alcançado esse status de título, tinha um só título brasileiro de 90. E Sampaio... Quando surge o viver imponente, programado em que a luta o aguarda. Era o Sampaio conversando no podcast do Denilson, né? O Denilson e o Chico. E o César Sampaio, eu não sabia, durante a carreira dele, que coincidiu com a minha juventude, eu não sabia que o César Sampaio era tão bom de ouvir, né? O cara conta umas histórias que quando sai da boca dele, quando é ele que conta a história, ganha 200% de interesse. O cara muito engraçado,
muito boa praça. César Sampaio dá vontade de ouvir bastante. César Sampaio, mesmo nas reportagens velhas que a gente pega de recuperação, assim, a gente se diverte com a forma como o César Sampaio se expressa. Então tá aí, Paulo, ficou o registro. César Sampaio e Evair, para o nosso recorte aqui, para o nosso argumento, é importante fazer esse registro em negrito, né? São 2 ídolos, 2 estrelas da era Parmalat, mas que chegaram no Palmeiras antes da Parmalat. Chegaram por esforços do Palmeiras sem os italianos. E sobre os italianos, vale lembrar que isso não existe até hoje, né? Isso não é uma coisa da época. Mas quando o Careca Bianchesi foi trocado pelo Evair, eu tropecei num texto aí de Jornal Velho, citando que os italianos gostavam do Careca Bianchesi e o sobrenome do Careca Bianchesi ajudava na transação. Sinceramente, acho difícil que a negociação não fosse funcionar se o Careca se chamasse Careca Gutierrez e não Careca Bianchesi. Mas o sobrenome italiano, segundo escreveu alguém em 1991, tinha um atalho ali. O sobrenome significava um atalho para ele conseguir, como se o Evair Aparecido Paulino tivesse um nome italiano, né? Claro que não é isso, mas futebol serve também para a gente falar umas abobrinhas também. Jejum bravo, César Sampaio e Evair chegando, uma ótima janela de transferências acontecendo com mais um nome que vale registro, Edu Marangon. O Edu Marangon, que também estava no Santos, negociou por um tempão com o Palmeiras, foi uma novelinha assim, mas chegou. Então o Palmeiras tem 3 nomes que mudam um time, né? Além do Andrei, 3 nomes que mudam um time. Você tem os reforços de César Sampaio, Edu Marangon e Evair, é basicamente um 5, um 10 e um 9 de qualidade chegando. Bom pra caramba. O Palmeiras fez uns trocentos amistosos nesse meio de ano, estava ali se preparando para o segundo semestre, e um deles, ainda sem as contratações, foi uma apelação. O Palmeiras mobilizou a seleção de Bocaina e ganhou por 5-0, até porque se perde para Bocaina, tinham explodido o Jardim Suspenso. Eu vou cantar a seleção de Bocaina porque isso só acontece uma vez na vida, e outro dia eu li um coach que escreveu que todo dia a gente tem que fazer uma coisa nova. Hoje eu vou ler a seleção de Bocaina. Paulo Boza, depois entrou o Ferrarese, que era o bom mesmo. Macalé, depois Adilson. Adilson ficou bicudo no banco pro Macalé. Marcílio, Márcio e Padial. Aí ninguém mexia. Bola cantada. Carlos Tentor, o volantão. Gera, mais saída, um tapinha de qualidade. E Moreto, depois entrou Marquinhos. O trio de ataque, Zé Branco, Carlito, depois Zé Carlos, e Luciano, depois Pelo, o técnico responsável por essa aberração, Omeleto. Omeleto, uma lenda do futebol local lá em Bocaina. Não confunda Omeleto com o humorista aí que fala os nomes no masculino. Omeleto sei lá, Zé Branco e Zé Carlos, né? Provavelmente o Zé Branco veio depois do Zé Carlos, aí ficou Zé Branco. Muito bom o time, hein? Muito bom a seleção de Bocaina. O Palmeiras ganhou de pouco, merece críticas. 5-0 é pouco. Jogou com Veloso, Marques, depois Odair, Toninho, Alexandre Rosa e Biro, Dorival Júnior, depois Paulinho, Galeano e Ranielli, Lima, Márcio, depois André e Edivaldo, depois Alberes, o técnico. Cadê você, João Paulo Medina? Treinou o Palmeiras na Serra da Bocaina. Era o interino e deu lugar depois a Nelsinho Batista, atual campeão brasileiro, identificado com o rival Corinthians. Chegava para ser um nome forte, um time mais reforçado, um desejo ambicioso. O Nelsinho chegou falando, vim para ser campeão. Aí também ele não é trouxa, né? Você chega num time que não ganha nada, um cacete de tempo, só faltava você falar que vem para estar no bolo. Veio para ser campeão. O Palmeiras montava um time para sim ser campeão paulista de 91. Nelsinho falou que ficou preocupado com a parte psicológica, achava que o elenco estava muito pressionado pela fila. Aquele Palmeiras novo sai cedo do torneio início, não vai longe e estreia com a seguinte escalação contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Campeonato Paulista.
1-0, gol de Betinho. A estreia oficial de Nelsinho Batista. Ivan, Marques, Toninho, Luiz Eduardo e Andrei, César Sampaio, Betinho e Edu Marangon. Bom meio de campo, hein? Jorginho, Evair e Erasmo, bom time do Palmeiras. Entrou ainda o Galeano no segundo tempo no lugar do Jorginho. É o primeiro time do Nelsinho no Paulistão. O Botinha, Botafogo de Ribeirão, jogou com Fieldermundo Marola no gol. Leandro, Lucilo, Wagner e Carlos Roberto, Edson Mariano, Augusto e Paulo Andreoli, Bira, Tonelo e João Carlos. Entraram Marcelo Vita e Claudinho. O técnico era o Geninho, que seria campeão brasileiro 10 anos depois desta estreia, não pelo Botafogo. Naturalmente, perceba que na escalação do Palmeiras, o clube paulista não puxou ninguém da seleção de Bocaina, né? Quer dizer, não serviu de peneira ali, infelizmente. O Pelo, o Padial, lateral, o Carlos Tentor, jogaram tentando impressionar os olheiros do Palmeiras e não conseguiram. Daí a gente parte, Pauleta, para o campeonato. Só um detalhe, eu não consigo deixar passar. O Fiordemundo Marola não se passa por esse nome impunemente. Não existe só um Fiordemundo Marola, porque ele é o Fiordemundo Marola Júnior. O nome já veio do pai dele, né? Jogador nascido no interior de São Paulo, jogou no Santos, tá no elenco, campeão paulista pelo Santos em 84, chegou à seleção com Tele Santana, perdeu espaço no Santos quando chegou o Rodolfo Rodrigues, mas ele é o goleiro do time do vice-brasileiro de 83, depois é campeão paulista de 84, rodou ali pelos anos 80, é campeão da Copa do Brasil pelo Criciúma de 91, o time de Luiz Felipe Scolari, e tem esse nome que é sacanagem. Fiordemundo, tudo junto, hein? Fiordemundo Marola Júnior. O Campeonato Paulista, Paulo, amigo, amiga, começa com César Sampaio expulso na rodada 2, não foi o melhor dos inícios para o Sampaio. O Evair demorou um pouquinho, mas fez o seu primeiro gol na rodada 4, só que não foi um gol qualquer, foi um gol da vitória, o gol do 1-0, o Palmeiras jogando na Vila Belmiro, tarde de chuva e frio na Baixada Santista. O Evair sofre a falta, bate a falta, 40 do segundo tempo, uma vitória icônica para a temporada do Palmeiras. A gente ouve o gol. E o Palmeiras segue a bola. Quem devolveu foi a defesa do Santos, apanha Evair, Luiz Carlos. Vermelho no Luiz Carlos, expulso aos 40 minutos. Palmeiras com duas chances. Gol! Evair! 1-0 Palmeiras. 40 minutos, 30 segundos do segundo tempo. Ele sofreu a falta do Luiz Carlos. Luiz Carlos foi expulso. Cobrando falta, Evair. 1-0 Palmeiras. E depois disso é aquilo. É o Campeonato Paulista longo. 26 jogos de primeira fase. O Palmeiras passou em segundo no seu grupo. 12 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. O São Paulo estava no outro grupo, sem os grandes, aquela famosa história dos módulos, né, que para alguns significa rebaixamento do estadual, para outros, enfim, não foi exatamente um rebaixamento, porque o regulamento o regulamento, na letra fria do regulamento, não havia rebaixamento, né? Na prática, o São Paulo jogou no grupo sem os grandes, um grupo com uma cara de segunda divisão, e tocava sua campanha ali naquela chave. Na segunda fase, aí sim, os quadrangulares, grupo de 4, portanto 6 jogos para ir à final. O Palmeiras estava num grupo com o Guarani, com o Botafogo, com o São Paulo. Tinha bons motivos para sonhar, tinha chances de avançar diante desse trio. O Palmeiras venceu o Corinthians nos 2 turnos, bateu o Santos também, então chegava confiante, com moral, com confiança de que podia avançar por ali. Mas a estreia no quadrangular
foi aquele choque, aquela sensação da fila, caramba, não vamos sair dessa, porque o jogo, de novo, na hora do Palmeiras se afirmar numa reta final de campeonato, um resultado fazia tudo desabar. Palmeiras 2, São Paulo 4. Abriu o quadrangular tomando um cacete do time que vinha da outra chave. Vamos ver a transmissão. Abre jogo, escalações, o clima e até gol. Vamos ouvir. Valendo para você o clássico do Campeonato Paulista. Palmeiras e São Paulo. Marcelo Bianconi. O Palmeiras começa a partida com Ivan, número 1, Marques 2, Toninho 3, Andrei meia dúzia e Biro, número 4. César Sampaio 5, 8 Betinho e 10 Edu. No ataque 7 Jorginho, 9 Vladimir e 11 Márcio. O técnico é Nelsinho. O São Paulo começa com Zete, número 1, Cafu 2, Antônio Carlos 3, Ronaldo 4 e Nelsinho meia dúzia. Meio campo com Sidney 5, Suélio 8 e 10 Raí, 9 Macedo, 7 Miller e 11 Elivelton. O técnico é Tele Santana. O árbitro da partida é José Roberto Reit, auxiliado por Ed Mauro Garcia de Toffoli e Paulino Rodrigues Neto Alexandre. Aí o Vladimir, escapou a bola, saiu. Procura Roma no meio, boa bola, Macedo apontou! Gol do São Paulo! Macedo, um tijolo quente em cima do goleiro do Palmeiras, Ivan. A bola escapou da mão e foi pro fundo do gol. Uma bola de inteligência de Miller, colocando o 9 do São Paulo no meio da zaga. São Paulo 1-0. Marcelo. Pegou a queima-roupa o Macedo, um tirombaço, como se dizia antigamente. E é o primeiro gol do São Paulo aqui no Morumbi. E a torcida faz a festa. Um bom número aqui de torcedores. São Paulo 1, Palmeiras 0. Marques também. Atrás do Vladimir. Olha a bola, Toninho. Marques aqui atrás. Amigo, amiga do meu time de botão, Paulo Júnior, se a gente prestou atenção na escalação citada há pouco do Palmeiras para enfrentar o São Paulo, o Evair não consta, né? O Evair não tá. O Evair se machucou, o Evair já chegou no Palmeiras com um problema que eu não vou lembrar com precisão, mas é algo nas costas ou na lombar, é uma hérnia, ele tem um problema que é persistente, que não é nem tornozelo nem joelho, é uma coisa mais ali nas costas. E ele sofre com isso, ele fica de fora do Palmeiras por várias semanas. O retorno do Campeonato Paulista ele praticamente não joga. Mas depois desse 4-2, que deixa o clima no Palmeiras péssimo, ele voltou. Ele ainda não estava 100%, mas aí o cara tinha que estar em campo, porque ele era a grande contratação do clube, ele tinha que jogar. E o Palmeiras, com ele, ganhou as 4 partidas seguintes. Ganhou do Guarani em Campinas, 1-0. Ganhou do Botafogo em Ribeirão, 4-1, e terminou o turno perseguindo o São Paulo. Esse 4-1 em Ribeirão traz uma história dessas que o meu time de botão sorria ao cantar. O jogo foi difícil, estava 1-1, até que apareceu o possante Wagner, um atacante de fundo de banco de reserva, que não fez mais do que uma temporada no Palmeiras, fez 21 jogos na sua carreira pelo Palmeiras, só que o cara meteu 3 gols, aos 30, aos 32 e aos 34. O cara resolveu o jogo em 5 minutos, dos 30 aos 34, o cara fez 3 gols, e foram os únicos gols dele na temporada, os únicos gols dele pelo Palmeiras, 30, 32, 34 e nunca mais. Que coisa! Chega o retorno, a tabela se inverte, o Palmeiras faz 3-0 no Guarani, 2 gols de Evair, 1-0 no Botafogo, gol de Evair, e vai, portanto, vivo para a rodada final. Chegava o Palmeiras para o choque rei, que na prática era uma semifinal, né? No regulamento era a última rodada de quadrangular, mas ali era uma semifinal. Quem ganhar tá classificado, e o São Paulo jogava pelo empate. O critério de desempate não era número de vitórias. Se fosse, o Palmeiras estava na frente, mas o critério não era esse. O São Paulo ganhou 3 e empatou 2, estava invicto, mas os dois times estavam
com 8 pontos. E o São Paulo conseguiu o que queria, né, Paulo? Foi um 0-0. O Evair até acertou o travessão no segundo tempo. O Palmeiras criou as suas chances, nada de impressionante, mas fez o que tinha que fazer, pôs os seus jogadores no campo de ataque e tentou. O nervosismo foi dando lugar ao desespero. Eu assisti uns 30 minutos desse jogo agora há pouco e não tem muito o que reclamar. Era mais ou menos aquilo o jogo mesmo. O São Paulo conseguiu amarrar bem a partida. No fim, Antônio Carlos e Evair acabaram expulsos, né? Trocaram empurrões antes de uma bola parada. E fácil, né? De imaginar Antônio Carlos e Evair brigando, porque são dois jogadores de temperamento bem quente. Deu São Paulo com 0-0 e o São Paulo iria para a final para consagrar o Raí. O Raí faria um hat-trick na decisão estadual contra o Corinthians e o Palmeiras desmoronou. Mais um ano na fila, era hora de encarar essa realidade e mesmo contratando bem, contratando forte, apostando num técnico com tarimba, a sorte continuava não sorrindo para o Palmeiras. E sabe-se lá por qual razão, mas depois de toda essa maratona, depois desse baque de perder outra chance de título, né? O Palmeiras acreditava que 1-0 ali no São Paulo teria chances de ganhar do Corinthians na decisão. Ainda assim, o Palmeiras achou legal viajar e foi em 18 de dezembro ao México para enfrentar o América no Estádio Azteca. América treinado por Paulo Roberto Falcão e com um bom conhecido no meio de campo, Edu Manga, estava jogando lá no América. O Palmeiras ganhou por 3-2, foi para as férias. Alguns jogadores que não são tontos aproveitaram para conhecer o Caribe. Já estava nessa barca furada. 18 de dezembro, não estou fazendo nada. O pessoal aproveitou a viagem. Férias curtas, futebol, calendário zoneado. 1992 começava já de novo com o Brasileirão cedo, mas deu tempo de uma daquelas coisas de maluco, uma mistura de falta do que fazer, com desprendimento, com um pouco mais de um espírito um pouco mais divertido também, menos bitolado num profissionalismo racional apenas. E aí teve um jogo, Palmeiras e Corinthians contra Vasco-Flamengo. Um jogo de combinados de rivais. E os combinados jogaram um tempo com a camisa de cada time, o que bugou a cabeça das torcidas, né? Por exemplo, o Neto, que voltava aos campos depois da punição por ter cuspido no juiz, usou a camisa do Palmeiras. O Evair usou a camisa do Corinthians. O Júnior usou a camisa do Vasco. Essas fotos que às vezes aparecem por aí, mas, para mim, simpaticíssimo. Simpaticíssima a iniciativa de colocar os boleiros para fazer também amistosos, para brincar um pouco, para fazer jogos que não precisam valer tanto assim. Teve esse jogo, Palmeiras-Corinthians contra Vasco-Flamengo. Vai ver, Bandeirantes, foi cobrir o treino. Aonde treina, né? Quando junta um combinado do Palmeiras com o Corinthians, do Flamengo, aonde que treina? Treina no meu campo ou no seu campo? Vamos ouvir. Qualidades à parte, algumas leis chegam a dizer que os opostos também podem se atrair. Por uma causa justa, melhor ainda. Quem diria que hoje à noite, por pelo menos 90 minutos, Palmeiras e Corinthians seriam um corpo só. Um grupo único, cheio de histórias para contar. Eu, quanto Palmeiras, eu joguei 2 partidas só, né? Uma que foi 2-0. Uma outra que eu não sei, não me lembro do resultado, mas... Ele perdeu. Eu devo ter perdido, né? E uma falta, só fiz um gol de falta no Palmeiras, foi no dia do meu aniversário, né? 9 de setembro. Mas a bola não pegou, ela deve ter passado por aqui assim, e o Veloso bateu a cabeça na trave. O time de Parreira já está pronto e escalado. Carlos, Giba, Marcelo, Guinei e Dida. César Sampaio, Wilson Mano, Neto e Edu. E na frente, Evair e Paulo Sérgio. Na soma, são 6 corintianos e 5 palmeirenses, sem ciúmes para lado nenhum. Isso porque já está mais do que provado. Para essa turma, a rivalidade, pelo menos hoje, ficou para o passado. Vale dizer, Paulo, que esse jogo era um jogo beneficente e, como você disse, o Neto estava voltando aos campos, ele tinha cuspido no José Aparecido de Oliveira, que voltaria a ser
um desafeto do Neto em 93, por conta da final do Campeonato Estadual, que o Neto reclamou muito, mas até então foi isso. O Neto cuspiu no árbitro, foi punido por isso, ficou suspenso por isso. Mas eu te dou um choquito se você souber quem apita o jogo Palmeiras-Corinthians versus Flamengo-Vasco. Oscar Roberto Godoy. Não, foi o próprio José Aparecido de Oliveira. Ele tomou a cusparada e se dignou a participar do jogo que marcou a volta do Neto. Já era uma chance de perdão ali, de ficar tudo bem, né? Mas parabéns pro Zé Aparecido por colar nesse rolê. Pauleta, vamos começar de verdade o ano de 92. O Palmeiras manteve Nelsinho, isso foi festejado pela revista Placar, no seu guia do Campeonato Brasileiro. Falou, o Palmeiras geralmente, nessa fila que tá, o Palmeiras derruba tudo e constrói tudo do zero quando perde um ano. Dessa vez, manteve a base do elenco e manteve o técnico. E o Palmeiras apostou em mudar o gol, né? A posição que o Palmeiras entendeu que estava carente era o gol. Nem o Veloso, nem o Ivan funcionaram muito. O Veloso muito jovem, o Ivan falhou no 4-2, né? O fatídico 4-2 que custou para o Palmeiras uma vaga na final do estadual. O Ivan falhou. É um peru mesmo no primeiro gol. Então veio o experiente Carlos, jogador de Copa do Mundo. Esse cara já chegou para vestir a camisa 1. O Veloso saiu por empréstimo, foi jogar na aprazível cidade de Araras. Da base subia o saudoso Tonhão, que Deus o tenha, e não era nenhum craque, mas participou ali do elenco, não subia para fazer figuração. E o grande nome, para além da manutenção dos destaques, e também de um plano para o Evair ficar mais tempo em campo, mais saudável. O Palmeiras estava muito preocupado com a condição física do Evair. Um outro grande destaque vinha da Bahia. O Palmeiras trouxe da Bahia o Luiz Henrique, um meia atacante, né? Um camisa 10 ali de drible, muito fácil, um jogador liso e muito promissor. Só que o que se viu foi para fazer a parceria, as negociações da cogestão, do patrocínio e tal, se apressar, né? Tudo isso parecia urgente, porque o Palmeiras perdeu 7 de 11 no começo do Brasileiro. Já de cara, assim, ficou nítido que aquele time não estava vingando, e o Nelsinho, em desespero com o que estava acontecendo, afastou o Evair do elenco. Afastou Evair, Andrei e Jorginho. Uma grande bomba causada por desentendimento interno ali entre eles, mas que acabou justificada como qualquer desculpa, né? Disse que era uma questão de nível técnico, que eles iam ficar fora. E olha que loucura, Evair, que seria ali na frente responsável pelo grande título da história do clube, foi afastado de 24 de março de 92 a 6 de setembro. Voltou a jogar só em setembro o Evair, do mês 3 ao mês 9, parado. Nessa sequência de 7 derrotas em 11 jogos, teve uma tarde mágica. Tem um jogo ali que parece que tudo deu certo, a exceção para confirmar a regra daquele time. Palmeiras 4, São Paulo 0 no Morumbi. Osmar Santos no microfone. O time do Palmeiras para a cobrança, ele falta 27 minutos do primeiro tempo de jogo, 1-0 Evair, mata o ego da galera, Evair, 1-0 Palmeiras, na frente o time do Verdão, espetou Evair, agora a falta, Andrei para a batida, capricha, garotinho, capricha, alô rapaziada do Rutinos, os palmeirenses, Burdigão, Zé do Burro, Sidney, alô Pepe, rapaziada do Rutinos, alô Zé do Burro, meu filho, Andrei pro gol, tiro ali no Palmeiras
faz 2-0 em cima do São Paulo num grande. Pois é, foi um ponto fora da curva, porque depois desse 4-0 vieram 4 derrotas seguidas. E numa delas, aliás, o Palmeiras enfrentou o Vasco do Edmundo e do Bebeto no ataque. O Palmeiras conheceu de perto, ali foi a primeira vez que o Edmundo mostrou o seu potencial contra aquele que seria o seu futuro time, já no começo da era Parmalat. As primeiras manchetes, aliás, em São Paulo, né, começavam a aparecer nos jornais, começava a esquentar a parada, a conversa sobre a possibilidade do Palmeiras se tornar um clube empresa. Vamos ouvir um pouquinho sobre treinos, sobre crise e sobre o Edmundo, que deu o seu muito prazer para o Palmeiras no dia anterior, a matéria que a gente vai ouvir. Campeonato Brasileiro. O Palmeiras continua procurando as razões da derrota para o Vasco domingo. Bebeto encontrou um buraco na defesa do Palmeiras. Edmundo, então, um corredor pela esquerda, que o levou à linha de fundo para o segundo gol do Vasco. Nelsinho abriu mão da tranquilidade habitual e despejou críticas ao lateral Dida. Na reapresentação do Palmeiras, Nelsinho confirmou o Dida e a mesma defesa para enfrentar o Botafogo, com exceção de Andrei, que recebeu o terceiro amarelo. Toninho deve voltar ao time. O ex-técnico Zezé Moreira costumava dizer que um time, para sair da crise, precisa primeiro arrumar a defesa, não tomar gol, e o que vier depois é lucro. No Palmeiras acontece exatamente o contrário. Tem um meio-campo milionário, um ataque com o Internacional Evair e uma defesa que até agora não convenceu. O técnico Nelsinho não pensa assim. Ele acha que o time tem que ser responsabilizado do goleiro ao ponta esquerda. E no fundo ele tem razão. Afinal, até agora, não foi só a defesa que não convenceu. Eu acho que a gente tem que se preocupar em amar todos os setores, né? Porque um setor depende do outro. E para esse jogo, principalmente, onde nós perdemos 3 jogadores, e nós temos que analisar direitinho e montar uma equipe forte. Eu concordo plenamente com o Nelsinho, né? Acho que o grupo não está desempenhando um bom papel. Principalmente a regularidade da equipe não é Edmundo deitando e rolando com a camisa do Vasco. E a gente falou do afastamento do Evair em 24 de março. E olha que coisa curiosa. A Parmalat chega na primeira semana de abril. Então, na prática, se acerta com a companhia parceira, com aquele que seria o principal nome do fim da fila, afastado do elenco. E aqui a gente bota um ponto final nesse nosso recorte, o fim do Palmeiras pré-Parmalat. O Palmeiras ainda na fila, o craque do time afastado por conta de um mal-estar com o treinador, os italianos chegando no clube com uma tentativa de reescrever o destino, e o torcedor palmeirense, primeiro desconfiado, protestando, querendo entender o que estava acontecendo, muito machucado pelos anos de fila. Depois, finalmente, entendendo que dentro de campo a coisa seria muito e muito melhor. O Palmeiras, em poucos meses, montou talvez o principal time de sua história, pelo menos um dos principais times de sua história, e 14 meses depois era campeão finalmente, aí já com Edmundo, com Edilson, com Zinho, Roberto Carlos, Mazinho e tantos outros. A Parmalat então chega nesse 92 tumultuado, abril de 92, para fazer o Palmeiras campeão lá em junho de 93. A gente está indo embora já já, mas não sem antes fazer um giro de 3 sobe-sons aqui que a gente julga bem legais. O primeiro é o Boris Casoy. O Boris Casoy, no TJ Brasil, onde ele trabalhava, no SBT, deu a manchetada. Falou, ó, tá chegando a Parmalat, e aí como é que você adjetiva a Parmalat, né? Ele adjetivou como um contrato polêmico entre o Palmeiras e uma empresa. Vamos ver. Hoje em São Paulo, o Palmeiras realizou o primeiro treino com a nova estrutura de seu futebol profissional. O polêmico contrato com a Parmalat já começou a vigorar. Parecia mais um dia comum de treino, só que muita coisa mudou. Da noite para o dia, o Palmeiras virou o primeiro clube empresa do futebol brasileiro. Ganhou até um uniforme novo. Assim como os principais times do mundo, especialmente os da Itália, o futebol do Palmeiras vai ser tratado como um negócio que deve ser lucrativo. Nos últimos anos, os únicos investimentos italianos no futebol brasileiro serviram apenas para levar os nossos melhores jogadores para a Itália.
Dessa vez a situação é diferente. A Parmalat vai investir $500 mil para cuidar dos esportes de competição do Palmeiras. Fim de treino, tomando a sua água agora para repor o líquido. E agora, Betinho, o Palmeiras realmente está começando a viver uma nova vida, até com o patrocínio de uma empresa, de uma grande empresa. O Palmeiras pode mudar da água para o leite, ou do vinho italiano para o leite? Eu acho que com essa nova união, né, com esse novo patrocinador... Falou o Boris Casoy e agora a gente põe no 9, tira do canal 4 SBT, para quem é de São Paulo, canal 4, e põe no canal 9, TV Manchete, matéria sobre a chegada da Parmalat, entrevistando os jogadores, o que vocês estão pensando, como é que não é, e uma matéria que aproveita o ensejo e ouve os jogadores sobre uma notícia que está dominando a conversa ali, que é a cartilha da CBF. A CBF surpreendeu os jogadores com uma cartilha nova e os jogadores tinham que ser testados, tinham que obrigatoriamente fazer um teste contra a AIDS, que era uma pauta muito grande nessa época, é a época do Magic Johnson dos Estados Unidos e tudo mais. A gente não sabia direito como lidar com o tema e a CBF encontrou essa solução, testar os jogadores, pronto. Os jogadores vão ganhar 3 vezes mais e o técnico vai ter uma melhor condição de trabalho. O problema não é o que ganhar financeiramente, o problema é você ter condição de trabalho. Esse, pelo menos, é a nossa meta aqui no Palmeiras. É uma estrutura que vem dando certo na Europa e já deu certo com outras equipes, por exemplo, o Real Madrid, cujo a Parmalat já patrocinou. Então é um trabalho que já deu resultados positivos. Então a tendência é que no Palmeiras também aconteça a mesma coisa. E o intuito maior não é apenas um título, né? Ou preparar o time para ganhar um título, e sim preparar um time para disputa de títulos, né? Ou seja, uma equipe forte para que possa ser bem sucedida nas competições que vieram a participar. Mas depois do assunto Parmalat, o tema mais comentado aqui no Palmeiras foi a cartilha que a CBF pretende impor para obrigar os atletas profissionais a passarem por um exame anti-AIDS. Como medida de precaução, todos os jogadores aqui aprovam. Só essa imposição é que não agrada. Segundo eles, existe um certo ar de discriminação. Eu acho que a imposição nunca é bem-vinda. É claro que a CBF deveria se preocupar mais em outros aspectos, né? É claro que isso deveria partir do clube. Acho que o clube sim teria que fazer quando nós fazemos o exame no começo do ano, na pré-temporada, na volta de férias, como é natural, todos os exames que a gente faz. Aí sim deveria ser feito isso. Na Europa se faz isso, toda volta de férias, os jogadores se submetiam a uma bateria de exames. E aí você põe no canal 11, na Gazeta, a Gazeta / Rede OM na época, e tava lá o Paulistão de vôlei, que a Gazeta transmitia. E o Brasil, em 92, tinha acabado de ser campeão olímpico de vôlei, né? Então o brasileiro estava adorando o vôlei, e o anúncio do jogo deixa claro a intenção da Parmalat de aparecer bem. O Palmeiras não era Palmeiras, era Palmeiras Parmalat. Vamos ouvir. Rede OM e você. Primavera no ar. A Federação Paulista de Voleibol completa 50 anos e a Rede OM comemora com você. Nesta quinta, sexta e sábado, Taça de Ouro do Vôlei Paulista com as feras do vôlei nacional. Medalha de ouro das Olimpíadas. Palmeiras Parmalat, Suzano Resch, Fiat Minas e Ródia Pirelli. Taça de Ouro do Vôlei Paulista, 50 anos da Federação. E o primeiro jogo é Palmeiras Parmalat e Suzano Resch. Transmissão exclusiva. Nesta quinta, 11h30 da noite. Rede OM Brasil e você, amigos para sempre. Pois é, era o novo Palmeiras, precisou esperar o São Paulo ganhar o Paulista, a Libertadores, o Mundo em 92, viu, né, o bom momento do Corinthians em 90, teve esses traumas todos nos jogos decisivos, mas finalmente terminou seu jejum em 93. O primeiro contratado não foi assim um estrelão, foi o Jean Carlo, bom jogador, chegou do Matsubara, do Paraná, e logo o Palmeiras começou a montar seus esquadrões. Mas que fique o registro dessa história contada hoje aqui no meu time de botão. O Palmeiras de 91 e no começo de 92 foi ambicioso no mercado, tentou contratar bons jogadores, né? A gente falou de Andrei, de Sampaio, de Evair,
estava na luta pelas competições, não estava se arrastando em campo, não. Claro que aí as coisas começam a mudar de fato na virada para 93 e no grande time, depois na chegada de Vanderlei Luxemburgo, e aí sim, no início de um novo momento no clube. O time de botão chega 2 vezes por mês, é um podcast quinzenal, feito com muito carinho, feito com amor por mim e para o Paulo Júnior, que já há mais de 10 anos tocamos esse espaço para a gente contar histórias, fazer recortes, fazer homenagens, trazer debates, defender argumentos, levantar questões, sem pressa, sem desespero. A gente grava aqui, a gente nem olha para o relógio, a gente sabe mais ou menos quanto a gente quer que dure o podcast, mas a gente tem espaço para falar numa boa e a gente espera que você que nos ouve também separe um tempo para nos ouvir numa boa, tranquilão. E se você está aqui até agora, se você ouviu o episódio inteiro, muito obrigado. A sua companhia faz diferença na nossa vida fora do microfone, fora da câmera, tenho certeza disso. Valeu, Pauleta! Valeu demais. Um abraço para quem segue o meu time de botão. Seguimos firmes e fortes. Quinta sim, quinta não. Pinga um meu time de botão. Vamos que vamos. Valeu.